Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei estratégica que é, no mínimo, fascinante. Como transformar a emoção numa arma. Sabe, a raiva pode ser um verdadeiro veneno para sua própria estratégia. Mas provocar essa mesma reação num adversário, isso pode ser o caminho mais rápido para a vitória. Vamos entender como isso funciona. E tudo que a gente vai conversar hoje gira em torno dessa pergunta. Raiva é um sinal de poder ou, na verdade, uma fraqueza fatal? A gente costuma associar uma explosão de fúria com força, com uma demonstração de autoridade. Mas a realidade pode ser bem diferente e muito mais perigosa para quem sente a raiva. Vamos investigar isso a fundo. E aqui a gente chega no coração da estratégia. A regra é até que simples. Reagir com emoção, principalmente com raiva, é quase sempre um tiro no pé. Manter a calma, a objetividade é o que te dá poder. Agora, se for possível irritar um oponente, fazer ele perder a cabeça enquanto a sua continua no lugar, aí, meu amigo, a vantagem é toda sua. Essa é a estratégia na sua forma mais pura. O objetivo é um só: desestabilizar o adversário. E como se faz isso? Encontrando um ponto fraco emocional, uma feridinha no orgulho, uma insegurança e cutucando ali. Quando você faz isso, a pessoa fica confusa, reage sem pensar, perde o controle e o comando da situação passa para quem soube manter a calma. Para a gente entender o perigo real do descontrole emocional, vamos olhar para um caso de um dos maiores estrategistas da história, Napoleão Bonaparte. A gente vai ver como a própria fúria dele foi usada contra ele, se transformando na sua maior fraqueza num momento que foi, decisivo. Imagina a cena: Paris, 1809. Napoleão volta correndo da Espanha completamente possuído pela raiva. Ele descobriu que seu ministro, o brilhante e super astuto Talleyrand, estava conspirando contra ele. Ele convoca todo mundo no palácio e a tensão no ar dá para cortar com a faca. Ele não quer uma explicação, ele quer uma explosão. O que a gente vê aqui é um contraste que é inacreditável. De um lado, Napoleão, o imperador da Europa, totalmente reativo, descontrolado. Do outro, o subordinado dele, Talleyrand, calmo, quase que entediado, encostado na lareira. Napoleão esperava medo, submissão. O que ele encontrou foi indiferença, e isso tirou ele do sério de um jeito. A tranquilidade do Talleyrand foi a isca perfeita, e Napoleão mordeu com tudo. Ele simplesmente explodiu numa fúria cega, com insultos pessoais, ataques infantis, uma cena chocante vinda do homem mais poderoso do continente. Ele não parecia um imperador, parecia uma criança fazendo birra. Então vem o golpe de mestre. Depois daquela tempestade de insultos de Napoleão, Talleyrand, com uma calma que devia ser enlouquecedora, vira para os outros ministros e solta essa frase. A frase que selou a vitória dele. Ele não precisou gritar, não precisou se defender. Ele só expôs o quão infantil o imperador estava sendo e venceu a batalha sem levantar a voz. A fúria de Napoleão não foi um sinal de poder, foi um atestado de fraqueza. A notícia se espalhou que nem fogo em palha seca. Pela primeira vez, o grande general foi visto perdendo o controle. Foi um sinal de impotência, de que ele já não dominava mais a situação. E Talleyrand estava certo, aquele era, de fato, o começo do fim. Agora vamos virar a moeda. A gente viu o que acontece quando se perde o controle. Mas e quando se usa essa mesma lei com frieza, com uma precisão de cirurgião? Aí a gente tem a história de Haile Selassie e a jornada calculada dele até o poder na Etiópia. Fim dos anos 20, na Etiópia. Haile Selassie estava quase lá, quase consolidando seu poder. O último grande obstáculo no caminho era um rival poderoso, o Ras Gugsa. Sabendo que o Gugsa planejava eliminá-lo, Selassie não ficou esperando o ataque. Ele decidiu tomar a iniciativa e montar a própria armadilha. O plano do Selassie foi uma verdadeira aula de manipulação emocional. Primeiro ele feriu o orgulho do Gugsa, forçando ele a uma batalha que ele não queria. Enquanto o Gugsa, cego de raiva, preparava sua rebelião, o Selassie, por baixo dos panos, subornava os aliados dele, ganhava o apoio da igreja e, na hora H, usou a maior tecnologia da época, aviões, para espalhar a notícia da excomunhão do Gugsa, simplesmente destruindo o moral das tropas inimigas. O resultado foi avassalador. O exército do Gugsa, desmoralizado, traído, foi derrotado facilmente. O próprio Gugsa morreu na batalha e a imperatriz, esposa dele, morreu de desgosto logo depois. Com uma única manobra brilhante, Selassie agitou as águas e eliminou seus dois últimos rivais de uma vez só. O caminho para o trono estava livre. Ok, a gente viu esses dois exemplos, um de fracasso total e outro de sucesso implacável. Agora vamos analisar os princípios psicológicos por trás disso tudo.
O que exatamente faz da calma uma arma tão poderosa e da raiva um veneno tão perigoso? Tem uma frase do filósofo Schopenhauer que captura essa ideia perfeitamente. A raiva e o ódio não devem ser demonstrados com palavras ou gestos, mas sim com ações. E essas ações são muito mais eficazes quando são executadas com frieza. A mordida mais venenosa vem sempre daquele que permanece calmo. E olha, essa ideia não é nova não. Séculos antes, o mestre da estratégia, Sun Tzu, já dava esse alerta. Tomar decisões importantes, seja num campo de batalha ou numa reunião de negócios, movido pela raiva, é um erro estratégico fundamental. A emoção simplesmente turva o julgamento e leva a ações precipitadas, desastrosas. Então, resumindo, por que a raiva é uma fraqueza? Porque ela nos cega. Uma explosão de fúria parece desproporcional, até meio ridícula. Revela que a pessoa leva as coisas para o lado pessoal, que perdeu o controle. É um sinal de impotência. E o pior de tudo, a pessoa se torna previsível. As ações dela são guiadas pela emoção, não pela razão, o que a transforma num alvo muito fácil. E olha só que exemplo fantástico de como cultivar a calma de forma ativa. Um juiz japonês, o Shigemune, para controlar a própria impaciência, moía chá durante os julgamentos. Se ele ficasse agitado, o movimento das mãos mudava e o pó não caía de maneira uniforme. Era um mecanismo físico brilhante para ele monitorar o próprio estado emocional e garantir que seria justo. Genial! A grande virada de chave, então, é a perspectiva. No jogo do poder, seja ele grande ou pequeno, quase nada é pessoal. As reações das pessoas são, na maioria das vezes, um reflexo das inseguranças delas. Em vez de reagir a uma provocação como um ataque pessoal, é preciso enxergá-la como uma oportunidade, uma informação valiosa. Enquanto os outros perdem a cabeça, a sua continua fria e no lugar. Mas, atenção, como toda regra, essa também tem sua exceção. Existem momentos em que provocar o inimigo não é só uma má ideia, pode ser suicídio. Vamos ver quando é muito, mas muito melhor deixar as águas bem calmas. A história de Alexandre o Grande e a cidade de Tiro é uma lição brutal. Tiro provocou um inimigo que era imensamente mais poderoso, e quando teve a chance de recuar, cometeu o erro fatal de dobrar a aposta, matando os mensageiros de Alexandre. Eles agitaram as águas de um predador que eles não tinham como controlar. A fúria de Alexandre se tornou implacável e a cidade foi completamente aniquilada. A lição aqui é dolorosamente clara. Escolha bem suas batalhas. Se o oponente é muito superior e não tem fraquezas aparentes, provocá-lo é um erro fatal. Não se joga a isca na água para atrair tubarões quando se está num bote salva-vidas. Simples assim. E por fim, um toque de sofisticação. Existe sim um uso tático da raiva. Uma fúria encenada, teatral, totalmente controlada, pode ser uma ferramenta de intimidação muito eficaz, mas tem que ser usada com extrema moderação, como um recurso raro, para não perder o seu poder. E a gente conclui com a imagem central desta lei. As pessoas são como peixes em águas calmas. Ao agitar suas emoções, o orgulho, a vaidade, o medo, elas vêm à superfície. Se tornam irracionais, reativas e vulneráveis. A questão que fica é, da próxima vez que a raiva surgir, seja a sua ou a de outra pessoa, ela estará sendo usada para controlar ou para ser controlada?